Bom dia, mas bom dia mesmo. Você, telespectador do Opção para a Vida, que nesta manhã está ligado conosco, nesta manhã de sexta-feira, hoje 3 de novembro. Hoje estaremos ouvindo o reverendo Jeremias no Cada Dia falando sobre comunicação através dos gestos. Você que talvez não tem facilidade de ouvir, de receber a palavra de Deus, algumas vezes, por conta de ter problema auditivo, outros perderam a sua visão, existe hoje uma linguagem à altura das pessoas que precisam conhecer o Evangelho. Estes sinais que vocês devem estar lembrados é uma maneira de comunicação, de transmissão da palavra de Deus. E nós vamos ter hoje a oportunidade de ouvir a palavra de Deus no início do nosso programa, sendo transmitida por pessoas que são preparadas para transmitir esta mensagem. Antes, porém, desejamos fazer uma oração por você que está conosco. Pai, muito obrigado por esta oportunidade, quando nós abrimos o nosso coração para recebermos mais uma vez a Tua inspirada palavra. Fala-nos nesta manhã, através de toda esta programação, e nos abençoe, porquanto te pedimos agradecidos todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o Cada Dia. Olá, como anda a sua comunicação? Você tem conseguido se comunicar com as pessoas ao seu redor? Você consegue transmitir seus desejos e ansiedades? A palavra comunicar vem do latim comunicare, que nada mais é do que tornar comum, quer dizer compartilhar com os outros o que está em seu coração. Mas qual é a melhor forma para se comunicar? Há algum segredo especial? Antigamente, na pré-história, as pessoas se comunicavam, em muitos casos, pela sequência de desenhos, em outros casos, por gestos. Por que algumas pessoas conseguem transmitir suas ideias melhor do que outras? Quais são as dificuldades que você tem para se expressar? Como você se comunica melhor, com palavras ou gestos? A comunicação através dos gestos. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 360 milhões de pessoas no mundo sofrem algum tipo de surdez. Por isso, se comunicar através de gestos, no caso do surdo, é um dos recursos essenciais. Muitas pessoas têm se preocupado com o tema da surdez e desenvolvem trabalhos especiais para que os surdos possam se inteirar de tudo o que se passa ao seu redor. Devemos estar bem atentos às pessoas com necessidades especiais e que usam outra forma para se comunicar, como a Libras, linguagem brasileira de sinais. O importante é que possamos quebrar a barreira do silêncio. A Libras é justamente para a questão do surdo, né? Em todos os setores ela é fundamental, porque a comunicação é a base de tudo. Se você está num ambiente que você não consegue entender nada, ou se você não ouvir nada, você não entende nada. E a Libras vem justamente isso, ela serve de ouvidos, né, para os surdos. E a pessoa, se ela não está ouvindo nada, se ela não está entendendo nada do que acontece, automaticamente ela está excluída. A comunicação através dos gestos. Queremos continuar com esse tema depois de um breve intervalo. Continue aí. A comunicação através dos gestos. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Nós do programa Cada Dia estamos comunicando com você através da televisão.
Mas sabemos que a nossa mensagem não chega para muitos que são portadores de necessidades especiais, como, por exemplo, aqueles que não podem ouvir. Porém, muita gente tem se preocupado com isso e tem feito a diferença com a questão da inclusão, como é o caso da Nisfran. Unidos pela cidadania. Este é o lema da Nisfran, organização não governamental que fica na cidade de Sumaré, São Paulo. O objetivo é atender crianças e adolescentes com projetos que possam promover uma melhor qualidade de vida e exercitar a cidadania. Nós atendemos 110 crianças, adolescentes, com ações que se estendem às suas famílias, são ações socioeducativas que buscam a inclusão e acessibilidade dessas crianças. Aqui cultura, esporte, dança, lazer e visão para o mercado de trabalho fazem parte do programa. E não é só isso. Ao longo dos anos, a Nisfran se tornou uma referência na área de inclusão. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente inclui nesse público também crianças e adolescentes surdos. A gente entende que a criança surda, a partir do momento que você apresenta a Libras para os ouvintes, a criança surda já fica incluída, porque ela pode interagir com os coleguinhas. E para mostrar esse trabalho de inclusão, conhecemos a Larissa, pedagoga e professora de Libras, Língua Brasileira de Sinais. A partir desse momento, fique atento a essa aula especial de Libras, Língua Brasileira de Sinais para crianças e adolescentes, porque aqui nós vamos falar com as mãos e escutar com os olhos. Larissa é surda e é um exemplo de alguém que superou todas as barreiras da comunicação. Aqui na Nisfran, ela ensina Libras para todos que querem interagir com os surdos. O trabalho da Larissa é fundamental, porque é diferente quando você apresenta simplesmente a Libras com uma intérprete, porque você está mostrando que o surdo é capaz. A Larissa é uma jovem ainda, né? Que já tem um longo trajeto, ela é formada em pedagogia, ela tem pós-graduação em educação de surdos, ela casou, então ela é o exemplo de que os surdos são capazes, que eles podem, o que eles precisam é desse apoio mesmo, dessa oportunidade. Eu me sinto muito feliz hoje, porque antigamente eu pensava, eu começo a lembrar das minhas lutas, da luta dos meus pais, do trabalho, da minha casa, da família, dos amigos também. Então, só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus, que me deu oportunidades de conhecer todas as pessoas, para a importância da comunicação e conhecer elas. É importante que tenhamos um olhar diferenciado para aqueles que necessitam ser incluídos na sociedade para terem uma qualidade de vida melhor. É importante também que as pessoas surdas tenham acesso a um programa educativo segundo suas necessidades e que elas sejam incluídas com um aprendizado com a linguagem de sinais, assim como as suas famílias, que é fundamental. Cada pessoa deve ter seu espaço e oportunidades na sociedade para que possam se desenvolver. Nós, como cristãos, devemos romper o preconceito e nos esforçarmos para ter uma comunicação com todos ao nosso redor. Larissa Ohana é uma professora dedicada e gosta muito do que faz em seu dia a dia. Para conhecer um pouco mais da história, nós contamos também com a ajuda de Larissa Moura, que é ouvinte e intérprete e pode fazer as perguntas em Libras, Língua Brasileira de Sinais. Tudo bem? Meu nome é Larissa. Esse é o meu sinal. Minha idade, eu tenho 26 anos. Sou formada em pedagogia.
Trabalho aqui na Nisfran, esse é o sinal, Nisfran, há 5 anos. Sou casada com um ouvinte. Larissa, você nasceu surda? Não. Eu nasci ouvinte e aos 9 meses de idade a minha audição diminuiu. Por algum erro médico. Alguma medicação forte que foi me dado. Então, com 9 meses eu fui perdendo a audição. Conforme você foi crescendo, como se comunicava com as pessoas? Então, quando eu tinha 9 anos, eu comecei a aprender Libras. Mas antes de aprender Libras, antes dos 9 anos, eu vivia no mundo gestual, visual. Copiava o que as outras crianças faziam, brincadeiras também eu aprendia copiando, copiava coisas dos meus pais e vivia no mundo visual. Aprendia sozinha, mas também inventava meus próprios sinais. Por exemplo, na escola, eu sempre falava para minha mãe, como que é a escola? Então eu inventava o sinal de escola. Tinha o desenho, o uniforme. Então o símbolo. Então eu vivia de simbologia. Então eu inventava os sinais. Então eu gesticulava e apontava. E também, conforme eu fui crescendo, tive acompanhamento da fonoaudióloga, onde me ajudou a oralizar, a aprender a ler lábios. Às vezes eu errava, acertava. E aos poucos eu fui aprendendo Libras. E depois, conheci muitos surdos. Em sua opinião, é importante o apoio da família nesse processo? Demais, é muito importante. A família é a base, ela motiva. Uma família que tem um filho surdo tem que motivar. Se a família não motivar o seu filho, futuramente ele não vai ter um futuro próspero. Então minha mãe me apoiou muito, me levava para a fono, me levava para a escola, onde eu aprendia Libras também. Me levava em psicólogos, me levava em tudo e me motivava. E me dizia que eu era capaz. Então eu vendo minha mãe dizendo que eu era capaz, eu me sentia capaz. Por isso é muito importante o apoio. E hoje, como se sente multiplicando, compartilhando essa informação com outras pessoas? Eu me sinto muito feliz de poder ensinar as crianças, ouvintes, também os adolescentes, adultos, idosos e também os surdos. Não só os ouvintes, mas os surdos também. Por exemplo, alguma dificuldade que o surdo tenha em português, eu também consigo ajudar na leitura, na escrita, em palavras. E também os ouvintes, que eu possa ensinar Libras. E a importância também, não só de Libras, mas também a importância de conhecer a cultura surda. A importância do respeito, porque futuramente eles podem crescer, vão crescer e vão ter situações que vão encontrar com os surdos e vão saber respeitá-los, se comunicar e um dia possam lembrar de mim, que um dia eu ensinei o respeito e a importância da cultura. Você gostaria de deixar uma mensagem especial? A frase: as melhores e mais belas coisas do mundo não podem ser vistas, nem tocadas, mas o coração assente. Essa frase, a autora Helen Keller. Há muitas formas de nos comunicarmos, como vimos em nosso programa de hoje. Se você não conhece o universo dos surdos, suas necessidades, como você pode se comunicar melhor com eles? Procure se informar melhor através de um setor da educação ou ONG da sua cidade. Quem sabe você se anima a aprender alguns gestos ou sinais como um olá, um bom dia ou um boa noite. Com certeza isso ajudará você a se aproximar mais daqueles que se comunicam de uma maneira diferente. Você e eu, juntos, podemos fazer a diferença e melhorar nossa comunicação com o nosso próximo ao levar a palavra de Deus aos que necessitam escutá-la através dos gestos. Que você hoje mesmo possa deixar o preconceito de lado e estar mais próximo
e ultrapassar as barreiras da comunicação, seja através da fala, gestos ou atitudes. Comunicação através dos gestos. Queremos continuar com esse tema com o pastor Jeremias Pereira e vai ser logo depois do intervalo, então continue aí. Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de pois só alguns assim conseguem compreender. Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Olá, gente linda! Este é o programa Cada Dia, trazendo até você uma mensagem de fé, de amor e de esperança. Esta é a Raquel, nossa jornalista aqui do Cada Dia, dando a maior moral hoje. Valeu, hein, Raquel? Tchauzinho. Obrigado. Como você pôde observar, a Raquel veio aqui para nos encorajar a ter muita atenção com uma população enorme no Brasil, os surdos. Talvez eles possam ser incluídos num grupo de pessoas não alcançadas e onde a maioria das igrejas não estão comprometidas, pensando ou até mesmo orando para que eles possam receber o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz em Gálatas 6, 9 e 10. Vamos ler? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Façamos o bem a todos. Qual é o melhor bem que uma pessoa pode fazer a outra? Qual é o maior bem? O maior bem que você pode fazer a alguém é levá-lo a conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Sério. Porque você sabe, que nós temos data de validade, não é não? A gente nasce e começa a morrer. Está carimbado em algum lugar em você aí. Válido até dia tal. E depois tem a eternidade. Para resolver a eternidade e resolver o presente, você precisa ter um encontro com a vida. A vida real, verdadeira, maravilhosa, exuberante, transbordante, a gente encontra na pessoa maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim: eu sou a vida. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Então veja você. Quando nós conversamos hoje sobre
a linguagem dos sinais, dos gestos, nós estamos falando que todo mundo, quando fala, fala com os gestos, não é não? Por exemplo, tudo isso você entendeu, não entendeu? Não precisei falar nada. Mas eu não estou falando desses gestos, não. Esses gestos nos acompanham. Esses gestos a gente, não é? Você lembra sua mãe fazendo assim? Você já sabia que a história sua não está boa, não. Você já viu uma mulher chamar a atenção do marido, que ele está conversando demais com a boca cheia de comida numa festa? Todo mundo conhece a linguagem do gesto, mas não é sobre essa que eu quero incentivar você a pensar, fazer o bem. Você está lembrado? Os surdos representam um universo enorme de pessoas no Brasil que não são alcançadas com o Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro, porque eles têm um idioma próprio. Nem todo mundo sabe. Como você viu, a Raquel teve que pular aqui na enchente, me ajudar, para poder... eu queria que tivesse uma palavra direta aí com alguém da sua família, alguém que entende a linguagem dos surdos, o idioma dos surdos, Libras. Então, eu também quero com isso reconhecer ao Ministério de Surdos lá da 8ª Igreja Presbiteriana, Lilian e companhia. Gente maravilhosa que tem se dedicado, esforçado. Você sabia que nós também não tínhamos esse cuidado lá na 8ª Igreja, até que pastor Gediel e uma moça Lilian resolveu encarar isso assim com beleza. Louvado seja Deus. E nós temos uma turma assim maravilhosa de surdos que já são grandes evangelistas, gente convertida, transformada pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ministério, esse alcance lá com os surdos, começou com a ideia do pastor Gidiel, um dos nossos pastores, uma sustância. Por quê? Porque a Lilian, uma das grandes líderes da nossa igreja lá, junto com seu marido Alex, tem uma irmã surda, Mary Ellen, casada com um surdo, Gustavo. Converteram os dois, foram lá para a 8ª Igreja, servem a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aí tomou a iniciativa que nós íamos ensinar Libras para um grupo de pessoas e começamos a ensinar, e já precisa ver, jovens envolvidos, mulheres casadas, homens envolvidos, uma coisa linda. Agora, o melhor, o Gustavo e a Mary Ellen começaram a testemunhar de Jesus para os seus amigos e para a sua rede de relacionamento de surdos. Pense numa coisa linda, que lá, aqui na nossa amada igreja, 8ª Igreja, vários surdos se converteram por causa do trabalho do Gustavo e da Mary Ellen. Agora, um dia desses, eu chorei. E chorei muito no culto. Estava no culto um moço cego que o Gustavo levou. E levou para que ele ouvisse o testemunho do Evangelho do Senhor. Agora você precisa ver que o Gustavo, surdo, recebia a tradução de alguém que falava em português, a pessoa traduzia para Libras para o Gustavo, e o Gustavo segurando na mão daquele moço amado, cego e surdo, traduzia a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma manhã de adoração e de lágrimas, por causa da bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse moço, cego e surdo, recebeu o Evangelho por causa da linguagem de sinais, Libras, ministrada a ele por um moço surdo, apaixonado com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ah, não tem surdos na nossa igreja, você diria, mas deve ter na sua cidade, deve ter na sua região.
Você podia encorajar alguém a aprender a linguagem de Libras, como a Raquel nos deu o exemplo aqui. Não é, Raquel? Exponencial veio aqui no Cada Dia para encorajar-nos de que é possível e ser uma bênção na sua vida. Eu quero lhe convidar a fazer o bem. Você a não se esquecer daqueles portadores de necessidades especiais. Nós estamos hoje falando especialmente sobre a linguagem dos gestos, a necessidade de aprender sobre os surdos, mas há muitos portadores de necessidades espirituais. Necessidades especiais, não é? Que também têm necessidades espirituais e que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo precisa chegar a eles. Lembra desse nome? Esse casal maravilhoso, Gustavo e Marielle. Esses dias me pediram para orar que eles querem ter um filho. Vai ser uma coisa linda lá naquela igreja o dia que essa menina estiver segurando seu neném. É claro, para o campo de trabalho, para surdos, é ainda limitado. O Gustavo, inteligentíssimo, a Mary Ellen, uma moça maravilhosa. Eu quero lhe encorajar a orar e amar e pensar nos surdos da sua região. Não se esqueça. Eu nunca imaginava na minha vida a pessoa portadora de necessidade especial não enxerga, mas surdo também. Mas lá na 8ª igreja de Belo Horizonte, eu vi essa cena, que uma pessoa que ama a Cristo, que ama seu próximo, não desistiu de fazer o bem e, usado por Deus, levou essa pessoa a Cristo Jesus. Você já encontrou com Cristo Jesus? Você tem amor pelo seu próximo? Ponha no seu coração, agora, orar em favor dos surdos e que sua vida seja uma bênção nas mãos de Deus para abençoá-los. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Porque gente como Raquel, que nos ajudou no início desse programa, tem despertado em vários lugares do Brasil, o Senhor tem levantado. Para esse grupo especial para o teu coração, um grupo amado pelo Senhor, por quem Jesus morreu e ressuscitou, os surdos. Permite que esse programa Cada Dia seja um incentivo e um encorajamento para que pessoas se despertem para servir ao Senhor e abençoar a vida de muitos surdos. Como aconteceu lá na nossa igreja, nós somos despertados que há surdos que têm outros desafios para enfrentar, como aquele moço que também tem que aprender braille para ler a Bíblia e enfrentar mais esse desafio. Obrigado porque eles estão rompendo. Obrigado porque em vários lugares do Brasil e em várias igrejas o Ministério de Surdos prossegue adiante, abençoando e fazendo diferença. Obrigado por esses que estão aqui junto comigo orando e que sejam levantados um novo tempo de bênção sobre os surdos em todo o Brasil. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Esperamos em Deus nos reencontrarmos no próximo programa. Neste final de semana, vá à igreja mais próxima da sua casa. No seu bairro, há um templo evangélico. Se você quiser nos dar o privilégio de visitar a nossa igreja, visite-nos. A Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está situada às margens do Açude Velho, esquina com o Parque da Criança. Escola dominical às 9 horas, culto divino às 18 horas, terças-feiras, culto de oração pela família e às quintas-feiras, estudo bíblico. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.